Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Renúncia é um romance trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O estudo vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h30, mas está sempre disponível no canal, em sua lista de reprodução, ou, como dizem, a sua playlist. E lá no canal você pode encontrar todos os estudos anteriores ao de hoje, como o dos livros, os outros romances de Emmanuel, que já fizemos a leitura, já fizemos o estudo, como há 2000 anos, depois 50 anos depois Paulo e Estevão, e agora Renúncia. E também encontrará, é claro, toda a programação do canal. Então, para que possamos encontrar uma ambiência adequada ao estudo, nós temos por hábito ler uma página, ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim, nós aquietamos o nosso pensamento e nos preparamos para o estudo. A mensagem que leremos hoje é a mensagem de número 27. A mensagem número 27 é intitulada Liberdade em Jesus. E Emmanuel destacou as palavras de Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, onde ele diz assim: Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo da escravidão. Vamos ver o que o benfeitor nos traz de comentários. Desculpem. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemos a Jesus, interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência. O simonismo seria o comércio de objetos sagrados. Mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita, recebe a condenação injusta, e submete-se aos tormentos da cruz,
sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando, através dos séculos renascentes. Ensinou-nos, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai Excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. E conclui o benfeitor. Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que, muitas vezes, somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Emmanuel nos trazendo uma mensagem para profundas reflexões, uma mensagem para ser relida, pensada e assimilada. Vamos orar? Jesus, amado Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, buscando aprender nas páginas do livro Renúncia, onde Emmanuel nos traz o relato da história destas personagens que nos apresentam suas vidas. Livros abertos para que possamos aprender com elas. Tão bom, Senhor, ter este material à mão para que possamos refletir sobre nossas próprias vidas, sobre nossas próprias ações, decisões, imperfeições. As páginas nos mostram, em suas linhas, o caminho que nos levará ao Pai, desde que sigamos a tua luz, pois que tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, amado Mestre, por esta oportunidade. Que nosso anjo guardião, que ele possa estar conosco, nos inspirando, nos ajudando a compreender e enxergar as lições onde elas se apresentam. E que possamos trazê-las para nós, para a nossa vida diária. Se conosco, amado Mestre, nesta nossa jornada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos queridos, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, fazendo, como de hábito, um breve retrocesso, né, para o estudo anterior, para nos situarmos na história. Então, aqui eu sempre faço as anotações, né, tirando algumas, só mesmo assim, os pontos mais destacados da história, né, que vimos no estudo anterior. Então, eu tenho aqui como que nós vimos Alcione chorar, né? Ela está conversando com Carlos, que veio da Espanha após a morte do padre Damiano, e que veio e mostrou, né,
e que já havia abandonado a batina para que eles pudessem se unir, voltar todos para a Espanha. E ela ficou muito contrariada e então ficou expondo o seu ponto de vista, a sua forma de ver as coisas. E nós paramos e retomamos num ponto onde ela, Alcione, chora porque ela não pode contar a Carlos tudo que ela está vivendo, né? Tudo que acontecia em seu local de trabalho. E disse que não podia se afastar de Paris, mas sem poder dar detalhes das razões, né? E Carlos, então, por sua vez, ironiza as palavras de Alcione, e alegando, então, que na visão dele, aquela atitude mostrava que as atrações parisienses a haviam modificado. E ela, é claro, ficou muito sofrida, né, com essa forma dele ver, e explicou que quando ela se sentisse, né, quando ela ficasse livre para pensar somente nela própria, ela então teria seus deveres cumpridos e procuraria por ele onde ele estivesse. Então ela estava ali, jamais negando o amor que ela sentia por ele. Nós sabemos o quanto ela sofria o afastamento, mas ela sofria sem lamentações, ela sofria vivendo a vida como tinha que ser vivida, porque assim as coisas tinham sido impostas por Deus. Uma constante, ela vive uma constante submissão à vontade divina, né? Coisa que ele não consegue, né? Então, Carlos ouviu de forma fria, né, friamente as palavras, né, de Alcione, já tomado por um ciúmes, imaginando já existir algum homem na história. No dia seguinte, então, Carlos segue Alcione. E porque ele achava, por que motivo? A carruagem não busca Alcione em frente à casa dela. Por que ela tem que andar 1 quilômetro para pegar a carruagem para que ninguém veja? Por quê? O que está vendo? Né? Que mistério é esse? Então ele segue. E quando ele vê no destino que um homem a recebe, né, com muito carinho, né, um abraço acolhedor, as palavras que Emmanuel usa, e ele fica tomado por um ciúmes completamente cego. E tirou ali, naquela visão, as suas próprias conclusões. Depois, então, ele vai à casa de Madalena, volta lá e se despede, resolve que vai embora. E deixa Madalena muito triste. E quando Alcione soube da sua partida precipitada, ela também se entristece. Mas entendeu que o desespero, o abatimento de Carlos já deveria ser uma das consequências do abandono aos compromissos sacerdotais. A sós, mãe e filha, então, conversaram e Madalena falou de sua saudade de Cirilo. Alcione sentiu o coração sufocado enquanto ouvia os lamentos de sua mãe. Pressentindo que se aproximava a hora da morte, pediu então que Alcione a levasse ao cemitério para ver a sepultura, né? O sepulcro dos pais. E pediu também que levasse a senhora que a empregava, né? A quem servia, Alcione servia, que no caso é Susana, né? Nós sabemos que é Susana, para que ela pudesse conhecê-la e que pudesse pedir a essa senhora que após a sua morte a recebesse como filha, tivesse por ela um olhar maternal, né? E Madalena depois conta que sonhou com sua mãe, Margarida, dizendo que não fosse ao cemitério, que não havia necessidade de tal esforço. Isso aliviou, né, a Alcione, que estava preocupada como é que ia. Primeiro,
como faria para levar a mãe até lá, e depois ela veria o próprio túmulo, então ela tinha que dar um jeito de evitar aquilo, né? Mas aí o sonho de Madalena a libertou deste compromisso. Depois o médico veio, esteve, examinou Madalena e conversou com a Alcione e falou para ela da gravidade do estado de saúde de sua mãe, e ela pediu então uma licença no trabalho. Suzana, quando ela pediu a licença, Suzana ainda convidou para que ela trouxesse a mãe e o irmão para morar na CT, né, na casa deles, como forma de facilitar as coisas para Alcione. Mas Alcione agradeceu, porque viu que era um convite sincero, né? Ela agradeceu, mas explicou que seria muito difícil, não teria como transportar a mãe. Aqui Suzana aceitou, né? E então, mas para que ninguém buscasse visitá-la em casa, ela de 3 em 3 dias aproximadamente, ela vinha a CT trazer notícias, né? Na casa dos Davenport. E a morte, então, se aproximava e o padre Amanso foi até a casa de Madalena e ministrou-lhe a extrema-unção. E nós paramos o estudo na página 297, para quem tem essa edição do romance, página 297, segundo parágrafo. 297, segundo parágrafo. Então, vamos começar o estudo de hoje. Então, voltando a uma frase antes, o velho pároco de São Jacques, de Passo Alto, né, o padre Amâncio, dirigiu-lhe palavras de fé e consolação, que a nobre senhora recebeu com serenidade. Mas, nada obstante a firmeza dos seus princípios religiosos, não conseguia eximir-se a mágoa da separação da filha e de Rob, as duas afeições que lhe haviam sustentado a alma sofredora por longos anos de provações atrozes. Naquela noite, que se seguiria às últimas providências religiosas, a agonizante parecia mais lúcida. Seus olhos haviam adquirido brilho diferente. Dizia entrever paisagens extraterrestres que a criada tomava a conta de alucinações. E nós temos, né, na doutrina as explicações, né, que nessa fase de transição, né, quando o desligar-se do corpo surge, esses acontecimentos não são incomuns. Né? Então, mas para quem não entende, não sabe, vê aquilo tudo como alucinações. Né? Começa a ver o espírito daquele que já se foi, né? Que antecedeu. Né? Enquanto Rob soluçava baixinho no quintal, Alcione aproximou-se do leito e perguntou como costumava fazer todas as noites. Mamãe, a senhora prefere agora a leitura? A agonizante tinha as faces banhadas de suor, e enquanto a filha lhe enxugava a fronte, respondia na sua aflição. Hoje, minha filha, gostaria que lesses o Novo Testamento, o capítulo da paixão. Sufocando as impressões dolorosas, a jovem tomou o livro e o leu vagarosamente, observando o profundo interesse maternal pela triste narrativa da passagem de Jesus pelo horto. Nessa noite, por mais que se esforçasse, Alcione não conseguiu fazer o comentário. Com inaudita dificuldade, né, com espantosa dificuldade, continha as lágrimas que lhe bailavam à flor dos olhos. A enferma interrogou-a com um olhar muito lúcido e ela respondeu beijando-a. A senhora hoje está fatigada. Minhas palavras poderiam incomodá-la. Além disso, quero preparar-lhe umas gotas calmantes para o sono necessário. A agonizante pareceu conformar-se e perguntou:
Onde está Rob? A jovem foi buscá-lo imediatamente. Instado por ela, o rapazinho enxugou o pranto, compôs a fisionomia como pôde e acorreu à cabeceira da mãezinha adotiva. Madalena deu-lhe a destra muito branca, que ele beijou enternecido, mas, notando-lhe o abatimento extremo, o nariz afilado pela dor da agonia, as unhas roxeadas, os olhos fulgurantes dos últimos lampejos, não pôde atender aos rogos da irmã e rojou-se de joelhos, a soluçar convulsivo. A senhora Villamil deitou à filha um olhar de quem roga cooperação e, passando a mão descarnada, a mão já magra e trêmula pela cabeça do menino, perguntou: por que choras assim, meu filho? Alcione procurava erguê-lo com delicadeza, mas Rob, como que desejando desabafar com a enferma, que sempre o tratara com ternuras de mãe, murmurou em pranto: ah, que será de mim se a senhora morrer? Que é isso, Rob? Falou Alcione com afetuosa energia. Pois mamãe está doente, cansada, e tu não tens pena de vê-la com tanta necessidade de dormir? Madalena sorriu tristemente, mostrando que desejava consolá-lo, e disse com esforço: Deus é Pai, meu filho, e nunca nos separará em espírito. A morte aniquila o corpo, mas a alma é indestrutível. Não chores assim, porque essa atitude demonstra falta de confiança no Todo-Poderoso. Sei que a senhora não me esquecerá, disse o rapaz comovedoramente, e que se partir, pedirá por mim lá no céu. Mas por que não morro em seu lugar se vive tão escarnecido neste mundo? Sem a senhora, como suportarei as ironias da rua e as sátiras ferinas daqueles próprios meninos confiados aos meus cuidados para os serviços da música na igreja? Nós temos aqui, né, um espírito tão, tão ainda necessitado de crescer, né? É Antero, vamos lembrar, não é? Então aqui ele está preocupado com ele, como ele ficará com a morte da mãe adotiva. Né? E nós vimos em todas as situações, sempre, por exemplo, a Alcione buscando trazer à mãe conforto, alegria, tentando que ela ficasse se sentindo consolada, que tudo ia passar, né? E para amenizar aquele momento difícil pela qual a mãe passava. E ele, esse jovem, né, que ele ainda tem um olhar muito voltado para si próprio, para as suas questões. Né? E vendo que Madalena olhava para a filha como a inculcá-la sua substituta para o futuro, Rob reclamava em tom de lástima. Alcione trabalha fora o dia inteiro, nunca terá tempo de ouvir-me. Luísa não me pode compreender. Se a senhora se for, a casa para mim fica vazia sem ninguém. Então, muito reclamão, né? É Antero, né? Ainda a caminho do crescimento, né? Ainda vivendo essa existência com tantas limitações físicas, né? Para aprender, para resgatar, para crescer, para evoluir. A filha de Dom Inácio deixou escapar uma lágrima. Se Deus me chamar, Rob, lembra que aqui estarei guardando-te em espírito. Seguirei teus trabalhos com o mesmo interesse. Cuidarei da tua saúde. Dar-te-ei forças para ouvir os ditos ingratos do mundo, enquanto o Todo-Poderoso for servido. Então, ela está aqui consolando o filho, ao invés de ser consolada, né? Alcione avaliou a angústia materna e, abraçando-se com o irmão adotivo, observou. Vamos, Rob, estás muito nervoso. Luísa te levará um cordial. Cordial seria um calmante, né? Logo que te deites. Quem te disse que mamãe vai morrer? Não achas que é ingratidão atormentá-la com estes pensamentos lúgubres?
O rapaz atendeu e retirou-se, amparado pela irmã, a esfregar nervosamente os olhos. Alcione regressou ao quarto da enferma para desmanchar-se em carinhos. De minuto a minuto, passava-lhe na fronte um fino lenço, enxugando o suor abundante. Em dado instante, Madalena Villamil pareceu sossegar. A dispneia sucedia uma relativa serenidade. Em preces fervorosas, a filha observou, porém, que os olhos estavam demudados, qual se apresentam nas febres intensivas. A agonizante parecia delirar de alegria. Começara um período de perturbação, natural em muitos casos, vejam bem aqui a informação, né? Essa perturbação ela é natural em muitos casos de desprendimento, no qual a senhora Villamil não sabia se estava na terra ou noutra região. Por que vos demorastes tanto, padre? Insistia em perguntar, dando a entender que falava a uma sombra. A quem se refere, mamãe? Inquiriu Alcione impressionada. Padre Damiano aqui está, não o vês? E olhando, ansiosa, para um canto do aposento, a agonizante perguntava: Ah, quem sois vós? Mas, quase no mesmo instante, olhos desmesuradamente abertos, rematava: Minha mãe, minha mãe. Ela regalou os olhos e viu a mãe. Alcione acompanhava-lhe o pranto natural, rogando a Jesus lhe enviasse o socorro de sua misericórdia. Depois de um minuto, a filha de Dom Inácio voltava a dizer: Minha mãe veio interpretar para nós a leitura evangélica. Sim, todos nós temos um horto de agonias que atravessaremos a sós no esforço valoroso da fé. A sós, amigos, a sós. Todos teremos um caminho doloroso e um calvário. Mas, além de tudo isso, a criatura de Deus encontrará a ressurreição e a vida eterna. A moça, que a ouvia entre lágrimas, não duvidou da visita espiritual de que era testemunha. Decorridos alguns instantes, sempre dando a entender que recebia a voz do invisível, a agonizante voltou a interpelar as sombras. E Cirilo, minha mãe, por que não veio em sua companhia? Os traços de Madalena iluminaram-se de contentamento. Amanhã? Bradou a enferma desvairada de júbilo. Em seguida, misturando as impressões espirituais com as do plano físico, dizia a filha surpresa: Teu pai chegará amanhã. Como me sinto melhor, minha filha. Nosso quarto está cheio de luzes. Minha mãe diz que chegou o tempo da minha cura e que partirei com ela amanhã ao entardecer. A moça estremeceu. Imagine, Alcione não entendeu nada. O pai está vivo e a mãe, né, a avó, Ana Margarida, disse a Madalena que Cirilo chegaria amanhã. A moça estremeceu. Seu pai viria no dia seguinte? Como interpretar semelhante afirmativa? Tratar-se-ia de uma expressão confortadora ou de uma promessa justa do plano espiritual? Fundamente espantada, pedi a Deus lhe iluminasse a razão para o entendimento de sua divina vontade. Desde essa hora, Madalena, semi-inconsciente, dava a impressão de preparar-se para o amanhã jubiloso. Vai, minha filha, dizia inquieta. Abre a grande mala e traze os 2 grandes cadernos de anotações de teu pai, a velha Bíblia, o livro de orações. Alcione sentia-se compelida a obedecer maquinalmente. Minutos depois, as pequenas lembranças de Cirilo estavam alinhadas sobre a mesa rústica, ao lado das drogas medicamentosas. Então, Alcione trouxe tudo aquilo que a mãe pediu para trazer, os pertences de Cirilo, seu pai. Só então, quando as viu todas, envolvendo uma a uma em delicioso olhar, conseguiu entrar em branda sonolência,
como quem repousa por cumprir um sagrado dever. Alcione, porém, continuou vigilante, certa de que a mãezinha amada vivia na terra os minutos derradeiros. Pela madrugada, voltaram as crises. Madalena abandonava o corpo devagarinho, entre dispineias dolorosas e visões do mundo espiritual, que lhe deixavam o espírito meio confuso. Pela manhã, duas vizinhas solícitas vieram ajudar-nos aos fazeres domésticos. Alcione, sempre colada à cabeceira da mãe, que continuava a falar em voz alta, prosseguia em oração silenciosa, imprecando a intervenção de Jesus no lustuoso transe. Voltemos agora ao palacete da Cité. Não obstante as informações tranquilizadoras da governanta de Beatriz, reinava certa inquietude pela sua ausência prolongada. Todos sentiam sua falta, não no trabalho propriamente dito, mas na assistência que seu coração dedicado sabia proporcionar a cada um. Então estavam todos lamentando a ausência dela, não pelos afazeres domésticos, mas por tudo aquilo que ela trazia de harmonia, de paz. A presença dela iluminava o lar, com certeza. O culto doméstico, sem a sua presença, parecia desprovido das luzes ardentes que caíam sobre os textos aparentemente obscuros, dilatando confortadoras e divinas inspirações. Devia fazer muita falta mesmo. Na véspera daquele mesmo dia, em que a jovem aguardava o transpasse da genitora, os Davenport comentavam durante o almoço a sua demora quando Susana obtemporou. Alcione cá esteve há 5 dias. Tranquilizou-nos sobre o estado da enferma, mas eu tenho necessidade de visitá-la de qualquer modo. Muito bem, respondeu Cirilo com atenção. Também acordei hoje com a ideia de fazer o mesmo. Poderemos, então, fazê-lo amanhã. Então, nós vemos aí Susana com vontade de ir ver a mãe de Alcione e Cirilo acordando com essa vontade também. Quer dizer, algo que lhe foi inspirado enquanto dormia, né? O corpo dormia. E o endereço? Objetou a senhora. Até hoje, por mais que me esforçasse, não consegui obtê-lo. Quando solicito, Alcione perturba-se, e há muito por isso deixei de lhe exprimir o sincero desejo de me aproximar dos seus. É o acanhamento natural, justificou o chefe da casa com bonomia. O velho professor de Blois interveio murmurando. Jacques, né? O endereço é muito fácil. Sabemos que Alcione tem relações afetivas com o pessoal da igreja de São Jacques do Passo Alto. Basta recordar que ali visitamos os despojos do seu tutor, o padre Damiano, não é? É verdade, concordou Cirilo. Como não me havia lembrado antes, mandaremos o cocheiro tomar informações ainda hoje. Susana, que se interessara vivamente pela lembrança paterna, tomou as primeiras providências, chamando o servo para a incumbência. Então, Cirilo, disse a dona da casa, podemos ir amanhã cedo a São Marcelo, caso tenhas tempo disponível. Eu também vou, disse Beatriz, resolutamente. Observando a atitude da neta, o velho Jacques lembrou. Será melhor irmos todos. Além de atender a uma obrigação agradável, creio que faremos belo passeio em Arrabalde que pouco conhecemos. O chefe da família concordou alegremente, apesar da objeção que a esposa fazia com o olhar. No dia imediato, por volta das 10 horas, elegante carruagem entrava na ruazinha modesta em que Madalena curtia a sua pobreza. Muitos moradores entreolhavam-se espantados. Imagina, né? Um lugar simples, humilde, pobre, entrando aquela carruagem suntuosa,
chamava a atenção. Arrancada por Luísa da cabeceira da enferma, cuja agonia se prolongava dolorosamente, Alcione foi à porta atender a quem a chamava com tanta insistência. Reconhecendo que os Davenport se aproximavam sorridentes, seu primeiro impulso foi recuar, tal o assombro. Nunca encontrara na vida momento tão amargo. Nós podemos imaginar, né? Podemos imaginar como foi para Alcione ver todos ali, do outro lado da porta. Quis caminhar, sorrir, mostrar-se calma e, no entanto, seus lábios se prenderam enquanto estranho pallor, né, estranha palidez, temos uma nota da editora aqui, lhe cobriu a face num rito de espanto. O coração batia-lhe descompassado. Queria suceder em tais circunstâncias? A agonizante, desde a madrugada, falava em voz alta da chegada do esposo. Impossível evitar que os Davenport a ouvissem. No ápice, porém, lembrou-se do seu contato com as lições de Jesus e procurou dominar-se. Certo, o Evangelho não seria apenas um roteiro para os momentos fáceis. Era indispensável provar-lhe o valimento em todas as situações da vida. Olhou instintivamente o céu e disse consigo mesma: Senhor, ajudai-me a compreender vossa divina vontade. Então, nós vemos aqui Alcione espantada, pois ela queria evitar isso a todo custo. Ela evitou enquanto pôde. Agora, aqui, ela está tentando compreender, querendo compreender a vontade divina. Ela está se entregando. Então, aqui a gente pode lembrar da máxima, né, do que o escândalo tem que vir, que venha, mas ai de quem provocar o escândalo. E Alcione não provocou, ela evitou de todas as maneiras. Aqui é Deus agindo, é a providência, vai além da vontade dela, e ela está aqui se entregando, né? A vontade, a divina vontade. Então, é Deus agindo. Né? Continuando. Seu desfalecimento durara um instante, um átimo, né? Energias cariciosas balsamizavam-lhe o coração dolorido e ansioso. Já isso é um efeito da oração, daquele momento em que ela elevou o pensamento ao alto e pediu para compreender a divina vontade. Aqui os efeitos, olha que maravilha, o efeito imediato da oração. Né? Não lhes podia determinar a fonte, mas estava certa de que Jesus lhe enviava a sua bênção. E com certeza, ela foi abençoada ali. Algo do tipo, tranquiliza-te. Agora está com Deus. Neste instante, os visitantes já estavam junto dela, menos risonhos por haverem percebido na sua atitude algo de grave que não podiam prever. Que foi, Alcione? Perguntou Susana, preocupada, abraçando-a. Assim tão pálida, a doente piorou? Mais calma, a jovem teve forças para murmurar. Mamãe está expirando. Cirilo e Jacques, sinceramente compadecidos, abraçaram-na comovidamente. Beatriz, como se desejasse prestar serviço imediato, adiantou-se ao grupo varando casa dentro. Alcione acompanhou-os à pequena sala de visitas, que dava justamente para o quarto da agonizante, convidando-os a sentar-se com a gentileza de que ele era inata. Percebendo o empenho que tinham em socorrê-la naquele transe, seu primeiro desejo era correr ao quarto de sua mãe e esconder as lembranças paternas que lá estavam em cima da mesa, mas Susana e Cirilo
poderosamente atraídos, vejam bem as palavras usadas por Emmanuel, o esclarecimento que ele nos traz. Poderosamente atraídos para o quarto da agonizante, levantaram-se procurando lá entrar, no intuito de prestar qualquer auxílio. Era chegada a hora da verdade vir à tona. A moça empalideceu e exclamou: por favor, não entrem agora. A voz timbrava um mundo de aflições que ninguém poderia perceber. Cirilo, porém, afagando-lhe a cabeça num gesto afetuoso, tentava dissipar-lhe a inquietude. Não te acanhes, minha filha. Tuas dores são nossas também. Ela os acompanhou quase cambaleante. Neste momento, Madalena deu um grande grito misto de emoção e júbilo. Cirilo, Cirilo! Bradou, julgando-se visitada por uma sombra. Por que demoraste tanto? Ai, que longos anos de separação, que noites de angústia! Mas agora me levarás contigo para um mundo onde não existem nem sorvedouros, nem mar. Então ela se dirigiu a ele como se fosse um espírito. A mãe avisou que ele viria. E ele ali estava. E Deus quis assim. Né? Nós temos que entender isso. Essa era a hora. Então, a verdade vinha à tona, não através de auxílio, através da vontade de Deus. O casal dava mostras de profundo terror. Magnetizado por estranha força, o filho de Samuel, Cirilo, colou-se à cabeceira do leito. Não podia enganar-se. Era Madalena, sim, envelhecida e semi-morta. As mãos de cera, as rugas do rosto, a cabeleira maltratada de moribunda não revelavam a carinhosa e bela companheira da mocidade, mas aqueles olhos profundos e lúcidos, a voz inesquecível, não podiam deixar qualquer dúvida. Que vejo eu? Murmurava o negociante de fumo, terrivelmente surpreendido. Madalena, como que alucinada de alegria e de dor, estendia-lhe as mãos cadavéricas, exclamando: vê como Alcione cresceu, moça e bela. Nunca contemplamos juntos a nossa filha. Ela foi o meu consolo na viuvez, o meu refúgio nos dias de saudade. Vê nossa casa como está pobrezinha, mas Deus habita conosco em santa paz. Antes que a notícia da tua partida para o céu me chegasse aos ouvidos, eu já havia perdido tudo da nossa felicidade de outros tempos. Fiquei só, Cirilo, mas Jesus começou a restituir-me a ventura que desaparecera. Não haverá no mundo hora mais feliz do que esta em que nos reunimos, para sempre, depois de tão longa separação. Alcione, revelando poderosa energia moral, aproximou-se da genitora, enxugou-lhe o suor e afagou-a, murmurando: é preciso acalmar-se, mamãe. Não estou alucinada, filhinha, retrucava Madalena de olhos fulgentes. Não vês o que vejo no limiar da morte. Ainda não podes divisar as feições de teu pai, que voltou do sepulcro para me levar com ele. Imagine ele ouvindo isso. Minha mãe tem experimentado longos delírios, exclamava Alcione timidamente. Mas, voltando-se para os dois circunstantes, observou que Susana, lívida de mármore, ajoelhava-se, enquanto o genitor, Jacques, fixava agonizante com ares de alucinado. Ele que gostava tanto de Madalena, não é? Tua lembrança, continuou a dizer Madalena, dirigindo-se ao esposo, sempre andou conosco em tudo e em cada dia. Ali estão os teus cadernos de anotações, tua Bíblia, os livros de contos irlandeses. Cirilo Davenport esboçou um gesto de profundo espanto, como a registrar a confirmação da tremenda surpresa. Estão limpos e intactos,
prosseguia agonizante, dando satisfações do seu cuidadoso dever. Todas as semanas, repetíamos o trabalho de conservação e limpeza, com o pensamento em ti, para que nos visses lá do céu. O filho de Samuel, mudo e trêmulo, aproximou-se da mesa. Sua palidez aumentava à medida que ia reconhecendo antigas notas de trabalho em Sorbonne. Susana, a seu turno, jamais poderia definir a angústia que lhe oprimia o coração. Via o que nunca poderia prever na sua perversidade de outrora. Madalena Villamil, ali estava à sua frente, desafiando-lhe a consciência onusta de acerados remorsos, a consciência carregado de afiados remorsos. Anos de angustiosa expiação íntima haviam passado. Quantas vezes procurara, à sombra dos altares, um bálsamo para as torturas do coração? Tudo inútil. Apenas naqueles últimos tempos conseguir um farrapo de esperança com o culto doméstico em que Alcione esclarecia tão bem o problema das fraquezas humanas e da bondade de Deus. Vamos aí, lembram quando ela, lá no início do livro, quando ela explicou que queria voltar a reencarnar na Terra, que ela disse que não era só por Pollux, né, que ela queria vir também por aqueles com quem ela havia convivido e que ainda estavam neste planeta de provas e expiações. Então, ela tinha ainda muitos a cuidar. Susana era uma delas. Agora, entretanto, sentia-se convocada ao testemunho pungente. Agora ela não podia dizer que não sabia. Agora ela estava esclarecida, ela estava banhada do Evangelho. Somente agora compreendia a primeira impressão de repulsa quando Alcione lhe entrar em casa, simpatizada por todos. Por ela, não. A semelhança dela com Madalena a fez sentir repulsa por Alcione, né? Era impossível que ela ignorasse o segredo terrível. Contudo, pelas palavras da agonizante, pela situação geral, compreendera que a filha de Madalena dispusera-se a um sacrifício quase sobre-humano. Filha de Cirilo, suportar o papel de serva em sua casa e vítima do seu crime, nunca levantar a voz para fazer a mínima acusação. Então, ela está aqui reconhecendo a força enorme que Alcione fez para estar ali, ajudando, levando o evangelho, nunca levantou a voz, nunca reclamou, né? Quem teria dado forças àquela criatura tão simples para tolerar tamanho opróbrio, né? Tamanha degradação do destino, sem um gesto de indignação e desespero? A filha de Jacques lembrou as magníficas inspirações no culto doméstico do Evangelho. Alcione sempre se referira a Jesus como divino hóspede do seu coração. Do mestre é que devia escorrer o manancial de tantas energias. Com certeza era. Nós já vimos em muitos momentos de Alcione como ela vivia Jesus. Em tudo ela pensava como faria Jesus. É assim que o mestre quer, é assim que deve ser, não é? Então, ela tinha Jesus, né? E isso nunca não passou desapercebido de Susana, né? Então, repetindo, do mestre é que devia escorrer um manancial de tantas energias. E foi assim, ali, defrontando sua vítima, nas vascas da morte, né, nas agonias da morte,
que a infeliz criatura experimentou sincera e dolorosa contrição. Os sofrimentos de Madalena e os heroísmos de Alcione falavam-lhe muito alto daquele Cristo que tantas vezes lutara para compreender, sem resultados apreciáveis. Entendia, afinal, que um exemplo, às vezes, podia substituir 1.000.000 de palavras. Naquele momento, por certo, Jesus lhe impunha a confissão do crime nefando. A angustiosa batalha travava-se-lhe no íntimo atormentado. Onde estaria Antero de Oviedo, o comparsa da trama sombria? Não seria melhor atribuir-lhe a culpa do feito execrável? A família da Vempor estava certa de que ela apenas assistira à morte de Dom Inácio. Sempre afirmara ter chegado a Paris no dia seguinte ao sepultamento da rival, e, para comprová-lo, tinha o documento do cemitério. Seu velho pai era testemunha de sua saída de Blois e podia conferir mentalmente a data de sua chegada a Paris. Ela também já havia lutado muito. Então, nós vemos aqui ela já no conflito, a tentação, né, de jogar para cima de Antero toda a culpa, toda a trama, todas as ações. E se livrar disso. Afinal de contas, ela não sabia que Madalena estava viva. Ela chegou lá depois, ela já estava enterrada. Ela estava ali vivendo uma luta íntima entre dar o testemunho, né, que Jesus a estava impondo naquele momento, a verdade. Está aqui, é o momento, é aqui, é agora. O livre-arbítrio é seu, a decisão é sua. Que caminho você vai seguir? A tal da porta estreita e a porta larga, não é? Ela, se mentisse, se inventasse uma nova trama, ela se livraria das consequências de seus atos. Mas se assumisse aqui, né, os seus enganos, os seus erros, o seu crime, ela já teria como começar, diante do arrependimento, a resgatar. Ela também já havia lutado muito. Então ela está ali vendo, puxa, não é só Madalena que está nesse sofrimento, eu também lutei muito. O consórcio, né, o casamento, não obstante a vida de Fausto que levavam, de ditosos que levavam, nunca lhe dera a felicidade ardentemente esperada. Nunca foi um casamento feliz. Aquela união nunca foi feliz, porque é uma coisa imposta, né? Ele acabou aceitando as segundas núpcias por imposição da família, da sociedade, do grupo lá de Connecticut, né? Porque era o grupo que estava trazendo, começando o lugarejo, a cidade. Então, ele se viu compelido a aceitar, né, aquela união, mas já vimos aqui o relato, que ele botava defeito em tudo que ela fazia, ele trabalhava de sol a sol, só para não ter que ficar em casa, né? E jamais esqueceu Madalena, jamais esqueceu, nunca amou Suzana, e ela sabia disso, né? Então, nunca foi um casamento feliz. Alguns fios brancos já lhe riscavam a cabeleira, traduzindo o cansaço da vida. Não seria também mais acertado preservar a ventura de Beatriz, isentando-a da venenosa recordação de uma mãe ignóbil? Então, também, ela está aqui buscando razões para deixar tudo na conta de Antero, né? Então, está ali. Vamos lá. Então, como é que eu vou... Minha filha vai ter que viver com a verdade de que a mãe é uma mãe ignóbil,
né? Uma mãe criminosa, má. E seu venerando pai, como é que Jacques veria a filha? Como isso doeria no coração dele? Como receberia a confissão dolorosa? Nessa terrível batalha em que os impulsos inferiores propendiam para exibir uma falta de inocência para que o sobrinho de Dom Inácio fosse o único culpado, Susana Davenport sentia-se morrer. Ela está ali naquele conflito, naquela luta íntima, mas se sentindo morrer. Daria 1000 vezes a vida para tomar o leito da agonizante e entregar-se à morte em seu lugar. Ela preferia estar no lugar de Madalena. Ela preferia ser a vítima e não a algoz que ela era. Quando o mal estava a pique de triunfar, concretizado em ato extremo, ela relembrou o vulto de Alcione nos seus sacrifícios diários. Quanto não teria sofrido a pobre menina para suportar o serviço a que fora conduzida, talvez ignorante de que, ao procurar a subsistência, batia a porta do próprio pai. E Madalena? Quantas privações duras e amargosas não deveria ter experimentado? A ser do sentimento de pejo, né, de vergonha, empolgou-a inteiramente. Sentiu-se depois envolvida nas alocuções, nas discussões breves, né, evangélicas do culto familiar. Jesus estava sempre pronto a acolher os desamparados, os falidos, os criminosos e impenitentes do mundo, mas não era lícito recalcitrar. O mestre fornecia recursos à retificação dos erros. Entretanto, o maior dos crimes deveria ser o reincidir no mal perante o mestre, porque agora ela está perante o mestre. Antes, tudo que ela fez não era perante o mestre. Era perante ela, perante a sua consciência, perante a forma egoísta de ver a vida, né? De ver o sentimento dos outros. Agora não. Agora, se ela rescindisse no mal, seria perante o mestre, tendo a noção dos seus ensinamentos. Ela não era mais uma ignorante neste assunto. Um vulcão de lavas ardentes rompia-lhe do peito. Ela estava se queimando. Devorava-lhe o cérebro em cachoeiras de brasas vivas, em cachoar de brasas vivas. Em meio a tanta desolação íntima, dúlcida voz lhe falava consciência dilacerada. Confessa, confessa, e acharás o caminho para Deus. Nesse instante, Cirilo Davenport, aterrado com os documentos que revirava nas mãos, voltou-se para Alcione, buscando esclarecimentos, mas vendo-a tão calma e transparente de candura, desistiu de lhe magoar o coração tão cedo sacrificado e dirigiu-se automaticamente a Susana, que se mantinha muda e genuflexa. Estava ali ajoelhada e calada. Alcione percebeu que se iniciava o penoso processo de reparação e aclaramento, e sentou-se ao lado de sua mãezinha, murmurando com carinho: Quem sabe, mamãe, a senhora desejará um pouco d'água? Não, não, dizia agonizante, parecendo interessada em não perder de vista a silhueta de Cirilo. Onde está Rob? Quero apresentá-lo a Cirilo como nosso filho de criação. Cirilo, porém, profundamente cabrunhado, retirara-se a um canto do quarto, onde Susana continuava ajoelhada. E aqui nós faremos a nossa pausa para retomar o estudo a partir daqui no nosso próximo encontro. Que momento! Um momento que tinha que chegar, não é? A verdade tem que vir à tona. E
chegou a hora. Então, tudo tem consequências, né? Os atos trazem consequências. Vamos orar? Jesus, nosso Senhor de amor, de paz, harmonia e luz, agradecemos o estudo de hoje, onde pudemos ver tantas provas da ação do alto na vida dos terrenos, na vida dos encarnados. É consolador, Senhor, saber que temos aqueles que olham por nós, que temos a Ti como inspiração, que temos a Ti como aquele a quem podemos buscar nos momentos de incerteza, nos momentos de tristeza, de agonia. Obrigada, Senhor, por Tua presença constante, por estar sempre a nosso alcance. Obrigada, amado Mestre. Que as personagens desta história de vida se sintam agradecidas, se sintam tocadas pela nossa gratidão, por eles trazerem as suas histórias para que nós pudéssemos conhecê-las. Obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje, por essa leitura que tantas provas da vontade divina nos foram dadas. Sê conosco, amado Mestre, nestes dias que nos separam de nosso próximo encontro. Abençoa o nosso lar, os nossos afetos, e inspira-nos para que possamos viver na retidão. Que assim possa ser, graças a Deus. E é isso, amigos queridos, encerramos aqui o estudo de hoje. Estaremos juntos novamente, se Deus quiser, na próxima semana, para dar continuidade ao livro Renúncia. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Até lá.